Olá, meus amigos e minhas amigas. Chegou novamente aquele momento maravilhoso de fazermos mais uma vez uma reflexão juntos sobre a palavra do Criador. E para isso, nada melhor do que darmos início a este assunto através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 45, onde está escrito: Felipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Pergunta: aonde exatamente Felipe encontrou a Jesus? Vamos ver? Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, está escrito: Ele está vestido com um manto envolto em sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Pergunta: que vestes envolto em sangue são essas que Cristo estava usando? Resposta simples: este corpo humano. É justamente este manto de sangue que Cristo estava vestindo. Neste caso, Felipe encontrou exatamente Jesus em si mesmo. Conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, disse Paulo: Ora, vós sois o corpo de Cristo. Ou seja, os próprios evangelistas eram o próprio Jesus histórico. Pois os evangelistas contaram a história de Jesus na terceira pessoa, mas muito pelo contrário, longe disso. Eles estavam contando a história de si mesmos. Quando eles encontraram este padrão, chamado Jesus, este padrão se desdobrou dentro deles, pois isto ocorreu quando eles cumpriram as Escrituras. Então os seus olhos espirituais foram abertos e eles caíram em si. Que a história de Cristo é a história de todos os seres humanos, pois nós também somos o corpo de Cristo. Por isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro foi sacrificado desde o princípio da fundação do mundo. Pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação, pois todo o corpo humano pertence ao Senhor, pois nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o templo de Deus aonde Deus habita. Você não ficou convencido? Então veja por você mesmo o que consta. No livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, aonde acrescentou Paulo: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós? Jesus Cristo está no homem. Não é um personagem que nasceu há 2000 anos atrás. Repito mais uma vez, os evangelistas contaram a história de Jesus na terceira pessoa, mas eles estavam descrevendo exatamente a história de si mesmos. Por isso disse Paulo: sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. E no que exatamente Paulo imitou a Cristo? Sendo crucificado como Cristo. Disse ele: fui crucificado com Cristo. E disse exatamente os evangelistas, contando a própria história: sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está vendo? Que a história de Jesus é a história de todos os seres humanos, pois todos nós precisamos carregar a nossa cruz e sermos crucificados exatamente nela. Pois se segue exatamente o exemplo do batismo, morte e ressurreição deve ocorrer com cada indivíduo, assim como descreveram os evangelistas. Por isso está escrito no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16. Quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, disse Paulo. Foi revelado o homem Jesus em Paulo, não fora de Paulo, pois Jesus não é um personagem. Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O nome Jesus significa salvação de Deus. A salvação de Deus é o despertar da consciência espiritual de Cristo no homem. Isto só ocorre no cumprimento das Escrituras, pois através do cumprimento das Escrituras é removido o primeiro e estabelecido o segundo, ou seja, é removido a consciência da carne e estabelecida a consciência espiritual de Cristo em seu lugar. Por isso, que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 27, disse Paulo: o mistério que esteve oculto durante séculos e durante todas as gerações, mas que agora foi revelado a seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, Filipe encontrou Jesus em si mesmo. Esta é a esperança da glória, esta é a salvação do homem.
descobrir exatamente este padrão que se chama Jesus. Quando isto ocorre, você passa da morte para a vida, pois a mentalidade da carne é a própria morte. E o despertar da consciência espiritual de Cristo no homem é a vida. Nisto podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, está escrito: E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, pois este é o corpo de Cristo. Foi no corpo de Cristo que Filipe encontrou a Jesus. E ele era o próprio corpo de Cristo, pois nós somos o corpo de Cristo. A história de Jesus é a história dos evangelistas, que é a sua história, que está se desdobrando no espaço-tempo, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação, meu amigo. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, disse Paulo: Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Não um homem que nasceu há 2000 anos atrás, muito pelo contrário. É a história de toda a humanidade, pois toda a humanidade é o corpo de Jesus. Pois a história de Jesus é a história de todos nós, a história do Verbo se tornando carne. Por isso que no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, está escrito, disse o profeta: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. O homem Jesus sempre esteve no mundo. Os próprios evangelistas descreveram: antes que Abraão existisse, eu sou. Este Jesus histórico é a história de todos nós, pois todos nós somos o corpo de Jesus. E o despertar da consciência espiritual de Cristo é a revelação deste mistério. Pois está escrito, meu amigo, no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano? Bingo, meu querido amigo, que é Deus em manifestação. Pois é você que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. Mas se o corpo pertence ao Senhor, então como exatamente este também é o seu corpo? Porque você é o Senhor. O Senhor é a palavra. Descreva-se a si mesmo. Você é a palavra que está no corpo. A palavra que está no corpo é o Verbo, que é o próprio Deus. Por isso que o corpo pertence ao Senhor. Por isso que você e Deus são um só. Não há como negar, meu amigo. Você é o corpo de Cristo? Mas se este é o corpo de Cristo, como pode ser o seu corpo ao mesmo tempo? Porque você é o próprio Cristo que se encontra dormindo na carne. Por isso disse o salmista: desperta ao Senhor. Porque dormes? Sim, Deus teve um sonho. Este é o sonho de Deus. Deus se deitou dentro do homem e ele dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. Ele sonhou que é você. Neste caso, podemos entender perfeitamente por que você não é capaz de se reconhecer através da sua verdadeira identidade espiritual. Pois quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual através do corpo. Este é o sonho de Deus. Deus se deitou dentro de você e ele dormiu. E ao dormir, ele teve um sonho. Ele está sonhando neste exato momento que ele é você. E é você que está sonhando, acreditando ser o corpo. Este é o sonho de Deus. Você é o próprio Deus que se encontra dormindo na carne. Você não é capaz de reconhecer essa verdade porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Estamos falando da mentalidade da carne, que é inimiga de Deus. É a sua mentalidade da carne que está obscurecendo exatamente esta verdade de você. Desperta, meu amigo. Esta é a única verdade. A verdade é que você é o próprio Deus que se encontra dormindo na carne, pois este é o corpo de Cristo. E este é o seu corpo. E isto faz de você o próprio Cristo.